Olá, gente. Aqui é o professor Mauro Souza, da UFOPA, curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Essa é a nossa terceira aula sobre mecânica dos solos 1, né? Que aqui a gente chama de geotecnia 1. E o tema da aula de hoje é granulometria. Bom, o que a gente vai entender por granulometria, né? Em fase aprimada. A gente vai considerar a granulometria como o tamanho das partículas de solo, né? Se vai ser um solo grosso ou fino, a gente vai poder analisar em função da sua granulometria. Então, todos os solos vão ter uma fase sólida, né? Que a gente vai chamar de partículas aqui. Essas partículas vão ter tamanhos e proporções diferentes. E entender e quantificar as proporções dessas partículas, né? A depender do seu tamanho em relação a uma massa de solo, vai ser o objetivo do estudo da granulometria. Veja, por exemplo, nessa imagem aqui dá para ver, eu tenho uma gaiola, né, metálica com uma tela, né, aquela tipo galinheiro, e olhando de cima para baixo, dá para perceber que há uma mudança do tamanho do grão dos materiais que formam esse cubo, digamos assim, né? Quando a gente tem essa gaiola completamente feita com material mais grosso, a gente pode chamar ela de gabião, mas não é o caso aqui, tá bom? Então dá para perceber que há diferentes granulometrias dessa parte solo aqui, um solo mais fino, né? E conforme a gente vai avançando em direção no sentido vertical, né? Sentido para baixo, de cima para baixo, dá para perceber que há uma mudança de granulometria até atingir grandes proporções aqui de seixo, né? Um seixo aqui em torno de 20, 30 centímetros de tamanho, tá bom? Então, entender como é que isso funciona no solo, né? Nossos maciços de solo que a gente vai trabalhar é importante. Claro que não vai ter essa mesma proporção aqui, né, desses tamanhos, mas é importante a gente ter essas quantidades. Veja, por exemplo, digamos que eu tivesse um recipiente aqui de volume conhecido e eu tenho um grão aqui, um grão menor, e esses grãos vão se ajeitando, né, vão ter uma configuração aqui de acordo com o estado de compactação ou de compacidade do solo, né? Então, dá para ver que há grãos maiores, né, que têm espaços entre eles preenchidos por grãos menores. Então, entender qual é a quantidade desses grãos aqui, ó, digamos que eu faça desse tamanho aqui, uma distribuição. Digamos que desse grão menor tenha 20% em relação ao volume, né? Então, o peso. Desse aqui tenha, sei lá, 32 ou 35%, né? E o restante, que aqui já tem 55, seria 45% do solo mais grosso. Digamos que esse diâmetro aqui fosse, sei lá, 2 milímetros. Então, quer dizer que provavelmente a maioria desse solo aqui, ó, seria considerado um solo granular, em função da sua variação de diâmetros das partículas que o compõem. Beleza? Então, sabendo disso, gente, a gente vai realizar um ensaio para saber quais são as proporções de cada fração, né, de grão e a partir daí classificar esse solo em uma areia, ou uma argila, ou um silt, em função daquelas granulometrias que a gente já conhece, né? Então, veja, então, valores aqui menores, aqui, ó, que 0,1, a gente vai considerar como argila, depois seguindo de silt, areia fina, né, areia fina média e grossa, e pedregulhos. A nossa missão nesse tipo de ensaio é gerar um gráfico semelhante a esse que eu estou mostrando, que a gente vai chamar de curva granulométrica. Essa curva granulométrica relaciona a porcentagem, né, de solo que passa pelas peneiras, né, num dos eixos, e a porcentagem que é retida nessa peneira. Né? Em especial essa parte retida aqui é a que vai mais nos interessar. Onde o eixo X aqui, ó, é dado pelo diâmetro das partículas, que aqui vão ser representados pelas aberturas dessas peneiras. Então, o ensaio é feito utilizando peneiramento. A gente vai montar uma sequência de peneiras com diferentes aberturas, né? No sentido vertical, que é uma coluna, e passar uma certa quantidade de solo por essa sequência de peneiras e depois aferir
qual a quantidade que fica retida em cada uma delas. Beleza? Então dá para entender aqui, né? Então aqui tem uma peneira com uma malha maior, né? A gente vai chamar essa grade aqui de malha, né? Então a abertura da malha é maior e essa abertura vai diminuindo ao longo do que a gente vai avançando na coluna. Beleza? Então, tendo essas configurações, tendo essas quantidades, a gente vai usar uma balança para aferir qual é o peso, né? Então qual é a massa retida em cada uma dessas peneiras e a partir daí gerar essa curva, uma vez que cada peneira dessa tem uma malha conhecida, tá bom? Então os diâmetros do solo vão ser representados pela abertura dessas malhas, tranquilo? É, aqui tem um exemplo de uma curva granulométrica feita, né? Dá para perceber aqui, ó, que ela não é tão bonitinha igual aquela teórica que eu mostrei ainda há pouco, e que a curva granulométrica vai ser feita por duas parcelas, né? Eu vou ter uma parte que é fina e uma parte do solo que é mais grossa. Então a parte grossa a gente consegue fazer com peneiramento, né? Com peneiramento, que seria esse limite aqui, ó, que eu marquei aqui nessa tonalidade de azul, né? Então, para valores de diâmetros entre 0,075 milímetros e maiores que isso, né, eu consigo fazer pelas peneiras. Para valores de partículas menores que esse limite, né, de 0,075 milímetros, a gente vai ter que fazer um processo, que é um outro ensaio chamado sedimentação. Então, a curva granulométrica vai ser composta por uma parte de peneiramento e a outra parte com o uso de um material suspenso, né, em algum líquido. Geralmente, a gente vai usar água, né, ou o líquido que tiver que ser trabalhado naquele solo. Para isso, há uma série de tamanhos, né, que são ou critérios de nomenclaturas de solo, né, de definição de solos, que a gente vai adotar. Então, tem um padrão da STM, que é a norma americana, né? Tem o da ASTO, que é da norma de asfalto, também americana, o MIT e o padrão da ABNT, né? Então, todos aqui têm uma escala e dentre essas escalas tem os tamanhos. Então, por exemplo, aqui é 60 milímetros, aqui é 4,75 milímetros, 2 milímetros, e assim vai diminuindo. Então, entre 4,75 e 0,75 milímetros eu vou ter areia, em diferentes granulometrias, aí, fina, média e grossa. Né? Abaixo de 0,75 e até 0,05 vou ter um silt. Abaixo de 0,05 eu vou ter uma argila, né? E abaixo disso, de 0,0,1 já não interessa para a gente, é um material coloidal. Tá bem? Então vai ter diferentes granulometrias que a gente vai trabalhar. O que a gente vai usar aqui para nossas disciplinas vai ser o padrão da BNT. Né? Então aqui considera que eu vou ter um pedregulho de 60 milímetros até 2 milímetros, no qual representando essas letras aqui ó, vai ser o pedregulho fino, médio e graúdo. Tá bom? Então, FMG vai representar isso semelhante ao que tem na areia. Né? E no caso aqui o G significa de grossa, areia média e areia fina. Seguindo a partir daí o silt, né? Considerando que a argila aqui é tudo que é menor que 0,02 milímetros. Então essas vão ser as faixas que a gente vai adotar para poder classificar as quantidades em proporções de misturas de solos que podem ter numa amostra. A classificação baseada nos critérios granulométricos vai ser dada em função de blocos de rocha, né? São fragmentos de rocha que podem ser transportados ou não, que vai ter tamanho, diâmetro, né? Largura, aí, dependendo do formato, vamos considerar que seja próximo a um círculo, a uma esfera, perdão, e o metro. Então, valores que sejam superiores a 1 metro, a gente vai considerar como blocos de rocha. Matacões são fragmentos de rocha também, só que agora considerando valores menores que 1 metro e maiores que 20 centímetros, no caso aqui 200 milímetros. E pedregulhos, como falado anteriormente, vai variar de 2 milímetros a 60 milímetros, né? Variando as suas granulações aí, que podem ser mais grossos, né? Finos ou médios. Tudo bem? Então, é semelhante a gente ver isso aí no nosso dia a dia, algumas denominações desses pedregulhos a gente pode chamar de cascalhos ou seixos, né? Nossa região é muito comum seixo, seixo de rio, seixo rolado.
E as areias, né, que são produtos também da decomposição desses materiais em partículas menores. São solos não coesivos, né? O que, que vai ser a coesão? A coesão vai ser uma espécie de resistência que o solo tem, né? Solos argilosos vão ter, que trabalha como se fosse uma espécie de atração entre uma partícula e outra, né? Então faz com que o solo ali tenha uma certa estabilidade, né, quando escavado, coisa que não acontece nas areias, né? Os grãos não ficam atraídos, né, naturalmente uns pelos outros, como no caso das argilas. E as areias vão poder variar, né, de areia fina a areia grossa, de 0,06 milímetro até 2. Tá? Então a gente vai ter peneiras com essas aberturas. Para isso, né, continua aqui com os outros tipos, que são os silts, seguido das argilas. Né? As argilas vão ter formatos lamelares, semelhante a dessa imagem que eu estou mostrando aqui, né? Que eu tenho uma partícula de argila de caulinita, né? Então dá para ver aqui que tem um diâmetro ou então uma largura, né? Uma ordem de grandeza, já que é um micra. Né? Micra. Então 10 a menos 6 metro, né? No caso aí. Bem pequeno, 1000 vezes menor que o milímetro. Então, bem pequenininho mesmo. Uma das características que as argilas têm é que elas, quando estão úmidas ou parcialmente molhadas, a gente consegue fazer outros formatos, consegue moldar ela facilmente, semelhante que faz com doce aí, brigadeiro, né? Você consegue moldá-la assim na mão. Então, é comum a gente perceber isso em solos argilosos. Então, para saber se o material tem presença de argila, é comum fazer esses ensaios, né? A gente vai chamar de identificação tátil visual, né? Ou análise tátil visual, em qual a gente consegue fazer alguns moldes. Caso a gente não consiga fazer isso, a probabilidade da gente estar trabalhando com solo de característica grossa, né? Um solo mais arenoso, é muito elevada. Para isso, a NBR 7181 de 2016 padroniza, né, o ensaio de granulometria utilizando peneiras. Essas peneiras elas são classificadas em função de um número, né, ou da sua abertura em milímetros ou polegadas. Então, bem aqui nessa imagem tem um exemplo, no qual a gente vai ter a abertura tanto na vertical quanto na horizontal, né, do mesmo tamanho, então a malha é quadrada, né, no caso aqui as aberturas da peneira, e essa abertura geralmente é representada, essa malha, por um jogo da velha e um número. Então esse número vai ser o número da peneira. Então, mas esse número não significa abertura, esse é um número qualquer. Então, ó, nessa tabela que eu mostro aqui, a gente vai ter duas situações. Números que estão de azul vão ser a série normal, que a gente vai chamar, né, que são os padrões da norma. E entre esses números a gente pode ter outras variações, caso a gente queira se refinar a nossa curva granulométrica. Então, note que esse número aqui, comumente a peneira vai ser chamada, né? Então, peneira de 1,5, 3 quartos, meia, 3 oitavos, a peneira 4 ou 3, 16 polegadas, 5, 6 e assim vai, né? Então, números são nomes que as peneiras vão ter e cada uma dessas vai ter uma abertura, né? Então, a abertura é dada aqui em milímetros. Então, a peneira 4 aqui, ó, ela tem 4,76 milímetros ali, que é o limite da areia, né? 4,75, 4,80, por ali. Então, o limite da areia. Enquanto que a peneira 10 é o limite da areia fina, né? Que no caso 2. Então, valores de peneiras para saios de areia, né? Devem estar entre 2 e 4,76. E para fazer esse ensaio com areia, precisaria de peneiras 10, 8, 7, 6 e 5. Então, note que quanto menor o número aqui, né, menor o número da peneira, maior é a abertura, tá? Então, não vão associar a peneira 10 ao maior abertura. Então, a peneira 4 é a que tem maior abertura, a peneira 10 vai ser a que tem a menor, né, no caso aqui para as areias. E assim segue, né, uma série de outras peneiras, outras aberturas, com esses tons de azul aqui, ó, de 0,59, 295, até chegar na peneira 200, né, que é a última peneira que tem aquela abertura lá de 0,075 milímetros, do qual a gente consegue fazer o ensaio de peneiramento.
diâmetros ou então partículas menores que isso, a gente não consegue medir por peneiramento e vai ter que fazer o ensaio de sedimentação. Tá bem? Para fazer isso, né, então vou seguir com o procedimento, né? Então há uma separação de sólidos de um solo em diversas frações, que é o objetivo do peneiramento. Isso vai ser adotado para partículas sólidas com diâmetros maiores. Então, é o que eu expliquei anteriormente, né? Para valores maiores que 0,75, a gente pode fazer o peneiramento, semelhante que está nessa figura. Como é que funciona isso, né? Lembra que eu falei que tem que montar uma coluna, né, com uma sequência de peneiras, semelhante dessa imagem aqui, no caso a gente tem um vibrador, um agitador de peneira, em qual a gente vai colocar uma massa determinada de solo, que essa massa é conhecida, tem uma matização para isso, e depois agitar isso aqui durante um tempo, né, até que não haja mais mudança, ou então passagem de solo de uma peneira para outra. Depois que ocorre esse processo de agitamento, né, as peneiras vão ser o material retirado, né, com o auxílio de um pincel ou escova metálica para tirar e pesar. Então dá para ver aqui embaixo, né, que tem uma peneira aqui com um pedaço de pedra, né, uma pedra no caso aqui, outras menores, e conforme eu vou abaixando, essa granulometria vai diminuindo, né, até chegar no material aqui mais fino, né, então dá para ver aqui a mudança aqui de granulometria. O mesmo vai ocorrer para os solos mais finos, né, essa imagem aqui a imagem à direita, qual eu tenho uma peneira aqui de 4,75, né, valores menores, enquanto que valores maiores aqui, de abertura menor, eu tenho maior quantidade de solo. Então, provavelmente, a presença de material mais particulado, mais fino aqui é mais evidente. Então, como é que isso vai funcionar? A gente tem que colher umas quantidades de amostra, né? Então, que vai determinar esse NBR 6457. Então, a depender do tamanho do grão, né? Visualmente, se você tiver grãos aqui menores que 5 milímetros, né? Você precisa de 1 kg de solo. E usar balanças, né, com resolução de 0,1 grama. Agora, para valores de grãos na sua amostra entre 5 milímetros e 25 milímetros, precisa de 4 quilos, né? E para valores maiores que 25 milímetros, que é 2,5 cm, eu vou precisar de 8 quilos de solo e a precisão da balança tem que ser de 1 grama. Tá bom? Beleza? Então, sabendo as quantidades, vai escolher também a capacidade da balança. Então, para valores menores que 25, preciso de uma balança que tenha a capacidade de 10 kg, uma vez que eu preciso de 8, então sempre a mais. Entre 5 e 25, 5 kg, sempre maior do que a quantidade de solo que eu precisar. E aqui menor que 5, de no mínimo 1,5. Agora eu vou mostrar um videozinho aqui que mostra o procedimento de ensaio, tá bom? Olá, nós somos acadêmicos da Universidade Unic de Primavera do Leste, estudantes de engenharia civil do 6º semestre, e estamos aqui no laboratório fazendo ensaio da matéria de fundamentos de mecânica dos solos. E meu nome é Ana Caroline Pereira da Silva. Meu nome é Amanda Gabriela Traz Ferreira. Meu nome é Gleice Oliveira da Silva. Meu nome é Cauane Cristina Dias. Meu nome é Emily Caroline Gomes de Souza. Meu nome é Jonas Guilherme Costa. Meu nome é André Fernando do Silva. Na primeira etapa, a gente pegou o solo de um terreno baldio e estamos colocando no almofariz e desmanchando ele com mão de grau, até completar 1 quilo. Nós estaremos no almofariz e agora vamos colocar 1 quilo do solo já desmanchado dos torões. 1 quilo. Tem que colocar mais. 600. Tem que colocar mais. Pronto, gente, agora deu 1 quilo. Tá, o próximo passo aqui, a gente já separou 1 quilo de terra. A gente vai pegar e vai fazer o primeiro peneiramento, que é separar os grãos maiores.
Da peneira 75 milímetros até 19,1 não reteu nada de som. E daí na 12,7 reteu alguns torrões de som. Nesse momento aqui, gente, que ele está lavando esse material, trata-se da peneira 2.0, no qual todo o material que pode estar agregado, né, junto, então aderido a esses grãos que estão aí, a gente não vai precisar saber, né? Então a gente lava. Então qualquer material que venha a sair dessa lavagem aí é um material mais fino que não pertence aí ao grupo das areias. Tudo bem? Depois que a gente passou pelo primeiro processo de peneiração, que é a separação dos grãos maiores, a gente trouxe o peneirador, que aqui a gente separa em 4 partes grãos menores. Depois que a gente passou pelo peneirador, a gente trouxe para fazer uma lavagem, para tirar a poeira e todas as impurezas que tem. Depois disso a gente trouxe para a estufa, que ficou cerca de mais de 3 horas. Depois da estufa, a gente passou pelo processo de pesagem para fazer a nossa curva granulométrica. Então nesse processo que eles têm as quantidades que foram pesadas, né? Então, por termo de porcentagem para cada uma das peneiras. Só que para montar a curva granulométrica, a gente tem que acumular essas porcentagens. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, para esse primeiro ponto aqui, onde está 11, né? Que provavelmente deve ser o de maior granulometria, né? Note que está aqui as aberturas 0, 15, 1.18, né? Que é o 2, 475, a de 12, a de 19.10 são os diâmetros, 31 e 75
milímetros. Então, o que a gente faria? Então, primeiro, né, dá para notar aqui que não teve nada, né? Na de 20, não ficou nada, 20 milímetros. Na de 12 ficou 3,20, né? Então, quer dizer que o que eu deixasse aqui na... Deixa eu só ver se está gravando isso. Cadê esse aqui? Tá gravando. Então dá para perceber, desculpa aí. Dá para perceber aqui, ó, que esse valor aqui de 3,20, tudo que ficar retido aqui na peneira 12,7, ficaria retido também na peneira 4,75. Então, quer dizer que o valor retido acumulado na 4,75 teria que ser 10,20 mais 3,20, que no caso aqui daria 13,40. E a mesma coisa acontece para as outras peneiras. Tudo que ficar retido na 4,75 também ficaria na 2. Então, quer dizer que para a peneira 2, o retido acumulado seria 11 mais 10,20, que daria 21,20, mais 3,20, que daria 24,20. E assim vai fazendo até chegar na peneira de menor abertura, de menor malha. Beleza? Olá, nós somos acadêmicos. Eu vou passar aqui esse vídeo, né? E depois vocês viram lá que eles determinaram a massa de cada fração retida em cada uma das peneiras. E essa massa vai ser que a gente vai calcular as porcentagens retidas, não então retidas acumuladas. Como é que a gente vai calcular isso? A norma, né, estabelece algumas equações para a determinação dessas massas e dessas porcentagens. Então, a gente vai determinar a massa seca de solo, porque para fazer esse ensaio, a gente precisa deixar o solo descansando e secar ao ar, né, no ambiente aí. E dessa quantidade de solo seco ambiente, a gente vai tomar alguma quantidade para fazer o ensaio de umidade, né, umidade higroscópica, que é um daqueles índices físicos que a gente aprendeu na última aula. Então, esse W aqui, ó, vai chamar de umidade higroscópica. Então, o que a gente vai ter? A massa de solo seco, né, seco ao ar, quando fala que é seco ao ar, material seco, esse MS, vai ser a massa total de material úmido que a gente coletou lá com aquelas tabelinhas, né? Digamos que fosse um solo com granulometria menor que 5 milímetros. A gente pegou 1 quilo, então aqui seria 1 quilo, 1.000 gramas. Tá? O mg é a massa total da amostra seca ao ar, né? Na peneira 2. Então, naquela peneira que estava sendo lavado lá, a gente vai pegar essa massa, né? Ver o que ficou retido lá da amostra total, pesa, então a gente vai chamar de mg, e vai fazer essa continha, né? Aqui está esse 100, porque a gente vai usar a umidade aqui em porcentagem. Então, quer dizer isso. Se a umidade deu 3%, você põe 3 aqui direto, você não precisa dividir por 100. Então, por isso que está aparecendo esses 100 aqui e 100 aqui. Tá legal? No caso, se você não usasse porcentagem, isso aqui seria o número 1. Beleza? Então, 100 mais a umidade já em porcentagem, mais o mg, que é o mesmo daqui. Isso aqui vai dar a massa de solo, ou então a massa de material seco. Tá bem? Tendo essa massa de material seco, ó, eu vou usar aqui para calcular as porcentagens. Esse QG vai ser a porcentagem. Desculpa. Enquanto que esse MI é a massa de solo acumulada, né, semelhante ao que eu fiz anteriormente, em cada uma das peneiras. Então, por exemplo, na peneira de maior granulometria, digamos que seja a peneira de abertura 4,75, ficou retido lá, estou chutando, digamos aqui de 1 quilo ficou retido, sei lá, 20 gramas, né? 2.000 ficou 20 gramas. Então, eu vou pegar aqui a massa de solo seco que eu encontrar aqui, menos 20 gramas, dividido pela massa de solo seco vezes 100, vai dar uma porcentagem. Aí a peneira agora, logo abaixo da 4,65, a 2, eu estou chutando também. Aqui, então eu pegaria o que ficou retido acumulado, né? Por isso que tem esse somatório. Então eu pego tudo que está retido até a peneira 2, todas as massas, né? Pego a massa de solo seco menos essa somatória dividido pela massa de solo seco vezes 100. Aí eu vou ter a porcentagem que ficou retida na peneira 2. Isso é para o peneiramento, que a gente vai chamar de peneiramento grosso, né? O que vai ser o peneiramento grosso? São as quantidades determinadas para todas as peneiras que estão
a partir da 2.0, né? Da 2 milímetros, de abertura de 2 milímetros. Abaixo da peneira de 2 milímetros até 0,75 milímetros, a gente vai ter o peneiramento fino. E nesse caso aqui vai ser semelhante ao que a gente está trabalhando aqui. Só o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter essa porcentagem aqui do peneiramento fino, que a gente vai chamar de QF. A gente vai ter esse N. O que vai ser esse N? Vai ser a porcentagem de material que passa na peneira 2, certo? Porcentagem de material que passa. Então, a gente vai precisar dessa porcentagem QG aqui e vai colocar aqui, tá? Na peneira 2. Onde esse MH é a massa de material úmido submetido a peneiramento fino ou a sedimentação. Por que isso? Do material que ficou retido na peneira 2.0, a gente pode tirar uma quantidade, né, que pode ser 70 gramas ou 120 gramas, dependendo da granulometria do solo, se é um solo fino ou solo mais granular, tá? Então vai ser essa quantidade aqui, esse MH, vezes 100, e faz o peneiramento semelhante que a gente fez com outras peneiras de abertura menores. E vai seguindo o mesmo procedimento que eu falei ainda há pouco, de acumulando as massas de solo, né, retidas em cada peneira. Na primeira peneira você põe só ela, na segunda você vai pegar a peneira de cima, mais a que você está trabalhando, e assim vai. Essa umidade é a mesma umidade que você encontrou aqui anteriormente. E a gente vai encontrar isso, tá bom? Vai encontrar essas porcentagens. Aqui na questão eu trouxe um exemplozinho de como fazer isso, né? No caso aqui a gente tem as aberturas das peneiras, que vão ser os diâmetros, né? Então eu estou começando aqui com a peneira de abertura 50, depois vem 38 milímetros, né? 25, 19, 9,5, 4,8 e 2. Né? A gente sabe que as peneiras, que a areia vai estar aqui entre essas duas. É na ordem normal, na sequência normal. Aí aqui eu vou ter a massa retida. Para esse caso aqui, a massa total foi de 8 kg, né? 8.000 gramas, certo? Então, provavelmente aqui é a maior granulometria de partícula que eu tinha nessa amostra era maior que 25 milímetros. Então, eu peguei 8 kg de sal. E a umidade determinada lá na estufa foi de 1,65%. Né? Então, veja. E o MG a gente sabe que é a massa retida na peneira 2. Então, a gente faz o processo de peneiramento, né? Vê qual é a massa que está retida aqui na peneira 2 e o valor que der aqui se adota como MG. E o MS vai ser calculado em função dessas características, com essa fórmula aqui que eu mostrei anteriormente, né? E as porcentagens a mesma coisa. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai organizar uma tabela, né? Uma planilha aí que você pode fazer no Excel ou outro programa de editor de planilhas, no qual você vai, além de escrever a massa, você vai colocar a massa retida. Então, o que vai ser isso? Então, peneira 50. A primeira peneira você sempre repete. Então, aqui vai ser 0. Né? Então, aqui vai ser o 0. Enquanto que aqui vai ser sempre a soma dessas colunas assim. Sempre assim. Então, vai ser 0, que é esse que está aqui, mais 132,66. Né? Aí aqui vai dar 132,66 mesmo. Aí aqui você vai somar essas duas agora. No caso seria 132,66 mais o que está aqui. 459,39. Aí vai dar um valor, aí você vai somando, sempre assim. Então os números vão crescendo assim, tá bom? E esses valores de massa, esse MI aqui, ó, MI, o valor que você colocar aqui ele já vai ser a porcentagem, já vai ser o somatório, você substitui direto aqui por isso. Tá bom? Então, para a primeira, coloca 0, né? Na segunda, 132,66. Na terceira vez que você fizer, já vai colocar essa soma. E o valor que você encontrar aqui, você vai preencher essa outra coluna. Então, você vai fazer uma continha dessa para cada linha, certo? Sempre a mesma conta, mudando somente esse item aqui, ó, que vai mudar de acordo com essa coluna que você fez. Beleza? Então, aqui eu já trouxe os valores aqui já somado, né? Então, por exemplo, repetir aqui 0 e 0. Aí aqui ficou 0 mais 132,66, que dá 132,66. E aqui 459 mais 132,56 dá 592 e assim fui fazendo. Beleza? Enquanto que o MS que a gente calculado deu 7.859, né? Por quê? Esse é um material essa é a quantidade de material seco, né? No caso, apesar só o solo. Estou ignorando a quantidade de água que tem presente.
Porque desses 8.000 gramas que eu tenho aqui, 1,65% é água. Isso não me interessa, então eu tenho que tirar. Então é por isso que a gente calcula essa massa seca. Então, calculando os QGs para cada uma dessas linhas aqui, ó, tem um QG para cada uma delas, que vai ser a porcentagem, eu vou poder plotar um gráfico. Esse gráfico vai ser a curva granulométrica. Nessa curva granulométrica, você vai colocar no eixo Y essas porcentagens que estão aqui, e no eixo X as aberturas das peneiras, né, que vão simular o diâmetro das partículas. Então, veja, você coloca esse eixo X em log, né, escala log, para que a curva fique desse jeito. A gente vai ter uma para cada coisa, né? Então, veja, também aqui é 10, né? Essa linha maior aqui é 10, essa aqui é 100, beleza? 100. Então, a primeira abertura de peneira é 50. A gente sabe que em escala log, né, não é linear. Então, por exemplo, isso aqui é 10, isso aqui vai ser 11, e aqui é 12, aqui é 13, né? E assim vai. Sacou? 13 não, perdão. Aqui é 20, aqui é 30, e assim vai. Então, como o nosso caso é 50, então é um antes de chegar no 100, beleza? Aqui nessas escalas. E assim vai indo. Tá legal? Então, a gente bem aqui vai ter 50, né? 50 bem aqui, 100 por aqui. Sabendo disso, a gente vai plotar um ponto, né, para cada par ordenado desse. Então, 50 está por 50 e 100, 38 e 98 e 32, 25 e 92 e 49, e aí vai surgindo parte da curva. Então, essa parte da curva aqui vai ser referente a peneiramento grosso. Aí, seguindo o mesmo padrão, a gente vai considerar agora, calcular o peneiramento fino. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma quantidade aqui de material que foi passado na peneira 2, né? O material que passa aí na peneira 2, 120 gramas, no caso aqui, que a gente vai chamar de MH, a umidade higroscópica é a mesma, e o N é a quantidade, né? A porcentagem que ficou, que a gente calculou para a peneira 2, ó. Então, bem aqui, ó, do peneiramento grosso deu 44,09, então eu pego esse valor e adoto como N, já em porcentagem. E aqui eu vou fazer a mesma sequência de peneiramento com esse material de 120 gramas, né? Só que agora seguindo outras dimensões de peneira, até chegar no 0,075. Então, eu vou ter 1,2, 0,6, 0,42, 0,25, 0,15 e 0,75, né? A gente sabe que dentro dessa fração ainda tem um solo considerado granular aí, né? Pode ser uma areia. Tá bom? Então, anotado o que a gente faz, que a gente fez semelhante que eu mostrei no vídeo, né? Peneira, põe no agitador, então agita manualmente, até que não tenha mais variação, né? Passagem de solo de uma peneira para outra. E anota essas massas retidas. Você vai montar a mesma tabelinha que a gente montou anteriormente. Repete o primeiro. Aqui, ó. Então, aqui vai ser 3,77. 13,47. E aqui vai somando. Sempre somando. Que der aqui. Tendo isso aqui somado, a gente vai calcular as porcentagens. Vai ser bem aqui, ó. Essa equação que eu mostrei ainda há pouco. O MH aqui vai ser 120. Né? Aqui vai ser o que a gente encontrar nessa coluna, né? E aqui a umidade higroscópica que a gente já conhece, já em porcentagem mesmo, 1,65, você põe direto. Então, sabendo disso, a gente vai preencher essa tabela de novo, né? Preenchendo aqui, repetindo o que tinha e acumulando aqui as outras coisas, né? No caso aqui, ó, esse dá esse, né? Esses dois dá esse, esses dois dá esse. Beleza? Então, tendo isso, a gente vai calcular as porcentagens aqui e a partir daí eu vou ter o peneiramento grosso, né? No caso aqui, a partir desse daqui. Então, o primeiro diâmetro que eu vou ter aqui, ó, é 1,20. Então, estou bem aqui, ó. Aqui é 1, né? Deixa eu contar aqui certinho. Aqui é 50, 30, 40, 30, 20, 10, né? Então, aqui é 10. Então, aqui já começa a descer de 1. Beleza? Então, esse aqui é 1, aqui é o 2, né? Então, bem aqui é o 2. Então, todos os valores a partir daqui, ó, daqui para baixo,
nesse intervalo são do peneiramento fino. A gente vai chamar de PF. E esses valores que estão vindo daqui para cá vão ser do peneiramento grosso. Às vezes o peneiramento fino aí não é necessário, porque o material é tão fino que não é retido nessas peneiras. Então você pode pular do peneiramento grosso direto para a sedimentação. Tá bom? Ou então já fazer essa sequência toda aqui junto no peneiramento grosso, considerando já essas peneiras. Essas outras aqui juntas também. Tá bem? Então, sabendo que o que tem que ser calculado, né, com os peneiramentos, a parte que é menor que tem diâmetro menor que 0,075, né, que é a peneira número 200, você vai ver comumente as pessoas falar, material que passa na peneira 200. Eu estou me referindo a esse diâmetro, 0,075. A gente vai calcular isso em função de sedimentação, no qual a gente vai ter um material, né, disperso no líquido, no caso na água. Ele vai ser equilibrado entre a força-peso dessa partícula, uma partícula esférica, e o empuxo, né? Então a gente vai ter essas duas coisas aqui, ó. Fd é a força de arrasto da esfera e E é o empuxo do líquido aí, né? Tentando ocupar esse volume. Então o equilíbrio vai ser dado por isso. Então somatório das forças verticais aí, para estar em equilíbrio tem que ser zero, né? Aí eu vou ter Fd mais o empuxo igual a P. Beleza? Então, menos P aqui, né, que está para baixo, eu passo para o lado e fica P. Vai dar isso aqui no final, semelhante que a gente aprende lá em mecânica do sólido, a resistência dos materiais. Então, a base teórica desse cálculo do diâmetro equivalente vai ser a lei de Stokes. Né? Você já deve ter estudado em física, aí, que afirma que a velocidade de queda de uma partícula esférica de peso específico conhecido, no caso, conhece esse peso aí, em um meio líquido rapidamente atinge um valor constante, que é proporcional ao quadrado do diâmetro da sua partícula. Então, o que a gente vai fazer? A partir dessa lei de Stokes, a gente vai considerar a velocidade de queda do material disperso numa substância ou num líquido. No caso aqui, para o nosso ensaio, a gente vai sempre usar água, né? Água deionizada, ou então água destilada, para fazer esses ensaios. No qual a gente vai considerar que a velocidade, né? No caso aqui, a velocidade de queda, é proporcional ao quadrado do diâmetro. Né? No caso, esse diâmetro aqui é o diâmetro da esfera, que a gente vai considerar que vai ser a partícula. Então, veja, nessa imagem aqui, ó, há dois recipientes aqui graduados, né? Provetas, eu acho. Veio de proveta, né? Enfim, proveta ou bureta, né? Penso que seja proveta. No qual há uma mistura aqui de solo e água, solo e águas, que a gente vai agitar, tapa aqui essa extremidade do recipiente, né? E vai agitar por algum tempo, durante 1 minuto, geralmente, aqui para o ensaio. Depois a gente vai agitar, vai virar uma mistura, né, de solo e água, e a gente vai medindo a densidade dessa mistura em tempos padronizados. Como é que a gente vai medir essa densidade? Com esse equipamento aqui, que a gente vai chamar de densímetro. Dá para ver que tem uma haste aqui, que tem um bulbo, né? Então, a partir dessa haste, a gente consegue medir a densidade dessa mistura. Caso se fosse só água, essa densidade seria 1, né? 1 grama por centímetro cúbico. E no caso das misturas é um pouquinho maior, porque eu vou ter solo aí. Então, a gente vai medir as densidades em função de tempos padronizados e, a partir disso, calcular qual vai ser o diâmetro, né? Que está em suspensão ali naquele momento, né? O que já foi descendo. Então, partículas mais pesadas, elas sedimentam mais rápido do que as partículas mais leves, no caso aí de argilas. Então, elas vão demorar um tempo a mais para sedimentar. Então, quando eu tenho solos argilosos, essa mistura aqui, ela fica nessa coloração por um longo tempo. Às vezes até mais de 24 horas. Tá bom? Então, veja lá. Como é que a gente vai fazer para calcular isso? A gente vai manipular essa equação aqui da lei de Stokes. Aqui, no caso, eu vou ter a densidade aqui, ou então o peso específico real dos grãos, que também é um índice físico. O peso da água, né? Então o peso específico da água, que a gente sabe que é 1, no caso, que é 1 grama por centímetro cúbico. E a viscosidade da água, que vai depender da temperatura, e isso é normatizado, né? A gente vai ver mais para frente aí como determinar essa viscosidade da água em função da temperatura. E o diâmetro
da partícula, que é o que a gente vai querer para o nosso ensaio, né? Porque a gente sabe que a nossa curva lá relaciona diâmetro com a porcentagem, né, de material ali retido e tal. Então veja bem, a NBR vai estabelecer duas curvas para a gente determinar a altura de queda, no caso aqui vai ter o densímetro, né, que vai ter aqui as leituras, isso aqui vai ser uma haste com o bulbo, como eu te falei. Manipulando aquela equação, a gente vai chegar em D, né, raiz de 1800, vezes a viscosidade do fluido, né, essa altura de queda, pelo tempo. Esse tempo vai ser padronizado pelo nosso ensaio. E aqui vai ser a diferença de densidades da mistura, né, e a densidade aqui da água. Então, para as três primeiras leituras, a norma estabelece que esse Z seja calculado por essa equação e para as demais misturas, seja por essa outra, né? Nada mais é do que uma equação, duas retas e um gráfico padronizado que a norma tem. E esse L vai ser a leitura que a gente vai colher aqui no decímetro, né? Geralmente é maior que 1, é uns trocadinhos, sempre um pouquinho maior que a da água. Tá beleza? Então, como é que a gente vai calcular as porcentagens? A gente vai usar aquele mesmo N que a gente usou lá no peneiramento fino, é o mesmo valor. Aí eu vou ter as densidades aqui do material, né? Um índice físico aí do solo que a gente vai estar trabalhando, né? Densidade real de grãos é um índice físico que a gente vai determinar por site de massa específica. A gente vai ter o volume, né? O volume de suspensão, no caso é o volume do recipiente, que no caso geralmente vai ser 1 litro, né? 1000 ml. O gama D aqui, que vai ser peso específico. As leituras aqui do material, a leitura do densímetro de suspensão, solo mais água, mas a leitura do densímetro no meio dispersor, que nesse caso aqui sempre vai ser 1, geralmente. Aqui vai ser a massa de material que eu usei para fazer a sedimentação, certo? A massa de material que eu usei para fazer a sedimentação, que no caso é 120 gramas, e a umidade higroscópica do material, que é aquela mesma, de 1,65, né? E esses 100 eu já expliquei, que é para usar o valor direto em porcentagem. Sabendo disso, gente, a gente vai ter a viscosidade da água aqui lá pela NBR, né, em função da sua temperatura. Então, para valores, exemplo, digamos que eu estou falando do ensaio aqui tem uma temperatura de 23 graus no momento. Então, eu pego aqui a coluna do 20, vai ser esses valores dessa segunda linha, e 3 graus aqui. Então, o cruzamento dessas duas colunas, né, eu chegaria na viscosidade da água de 9,56 vezes 10 a menos 6 gramas, né, por segundo por centímetro quadrado. Então, essa seria a viscosidade da água aí para os nossos casos, né? Esse ds que está aqui nada mais é do que o gama S ali, ou então gama não, que no caso é delta S, nessa representada aqui. Então, seria 2,70 gramas por centímetro cúbico. Então, o que a gente faria? O ensaio ele começa com medida, né, da densidade da mistura com 30 segundos, sempre dobrando. 60 segundos, 120, 240, 480, 900, 1800, 3600, 7200 e assim vai até chegar em 24 horas. Isso aqui é 24 horas. Certo? Aqui está a hora, né? Dá para ver aqui, ó, 10h34 da manhã, acabou 10h34 da manhã do outro dia. E aqui eu vou ter as leituras do densímetro, né? Então aqui, ó, deu 1,028, 1,026, essa leitura vai diminuindo porque o material vai sedimentando, então a mistura vai ficando menos densa. E aqui as temperaturas no momento da leitura, né? Eu vou precisar dessa temperatura para corrigir isso aqui. Então, no caso aqui é 25,5, então 25,5 estaria bem aqui, né? Entre o 25 e o 26. Então, o que eu teria que fazer? Fazer uma interpolação entre esses dois números, entre 9,13 e 8,92. Então, fazendo essa interpolação, a gente chegaria na viscosidade que a gente ia usar. Tá bom? No caso, vai ser aqui. Tendo a viscosidade e calculando as alturas de queda, né, pelas equações que eu mostrei, então as três primeiras têm uma equação e as demais têm outra. Então, vou ter as leituras aqui, trocadas. A leitura de densidade, calcula o LD. Calcula o LD.
tendo a viscosidade aqui do material, no caso da mistura ou da água, eu vou calcular o QS, né? Pelaquela fórmula que eu mostrei ainda há pouco, e os diâmetros pelaquela outra fórmula lá que envolve a raiz quadrada. Então, tendo esses valores aqui de diâmetro e porcentagens, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez anteriormente com o peneiramento grosso e o peneiramento fino, só que agora partindo daqui. Então, vou colocar os diâmetros aqui, ordenados, né? E as porcentagens no eixo Y. Então, tendo essas características todas, eu vou ter a curva granulométrica completa, né? Parte do peneiramento grosso, a parte do peneiramento fino e também a parte da sedimentação. Então, essa parte amarela é oriunda do peneiramento grosso. Essa parte aqui de tom de vermelho aí é peneiramento fino. Essa parte de azul seria o peneiramento, a parte da sedimentação. Beleza? Então, qual é a finalidade de ter essa curva, né? É identificar quais são as texturas do solo, na composição granulométrica, plasticidade. Plasticidade é a capacidade de um solo ser moldado ou não. Consistência ou compacidade, que vai ser no caso aí para argilas, vai ser uma argila mole, dura ou rija mesmo, certo? A gente vai chamar rija para argilas. Ou no caso de areia, se vai ser uma areia fofa ou uma areia compacta, né? E outras propriedades que auxiliam na identificação dos materiais. Então, por exemplo, nessa imagem aqui tem diferentes tipos de solo com diferentes texturas e diferentes granulometrias. Então, dá para perceber que esse material aqui é um material mais grosso, né? Então, se aproxima mais das areias, enquanto que esse outro aqui de cima pode ter uma parcela considerável de argila ou silt aí na sua composição. Então, material mais fino. Além disso, a gente pode ter no mesmo material, né, um material que a gente vai chamar de bem graduado, solo de graduação uniforme e solo de graduação aberta. Então, o que vai ser um material bem graduado? É quando eu tenho diferentes diâmetros em toda a sua mistura, né? Então, por exemplo, os espaços que ficam entre os grãos maiores são preenchidos pelos grãos menores. Então, eu vou ter um solo aí bem graduado. Então, quando eu tenho uma graduação uniforme, é quando a maioria das partículas que compõem aquela amostra de solo tem o mesmo diâmetro. A gente vai chamar aí de graduação uniforme. E graduação aberta é quando eu tenho uma falta, né? Então, eu tenho aqui uma certa quantidade, né, de valores, de diâmetros, e por um determinado momento eu não tenho um tamanho. Digamos que, por exemplo, daqui seja de 4 até 2, né? E de 2 até 0,75 eu não tenho nada. E daqui para baixo só 0,75. Então, os valores aqui entre 2 e 0,75 não existem. Então, eu vou ter uma graduação aberta. Esse espaço aí que ficou faltando, a gente vai chamar de abertura. Tá legal? E a gente vai poder classificar assim o solo, um solo grosso, solo fino, em função das porcentagens que a gente vai ter na curva granulométrica. Então, se mais de 50% do material ficar retido na peneira 2, quer dizer que eu tenho um material mais grosso, né? Areia ali, pedregulho. E agora, se mais de 50% passar na peneira 2, eu já tenho um material ali mais fino e tal. Então, vai depender das quantidades que a gente vai colher naquela curva granulométrica. Além disso, as texturas podem ser calculadas com o coeficiente de uniformidade, que a gente vai chamar de CU, né? Que vai dar uma ideia da distribuição do tamanho das partículas no solo, né? Valores próximos de 1 indicam curva granulométrica quase na vertical, né? Um material só, digamos assim, com diâmetros variando de um intervalo pequeno. Então, vai ter uma quantidade que a gente vai adotar se uma curva granulométrica vai ser uniforme, desuniforme a partir desses valores de CU, e no qual a gente vai precisar calcular qual é a porcentagem, qual é o diâmetro, que eu tenho 60% do material ali retido ou passante, dividido pelo diâmetro, pela porcentagem correspondente ao diâmetro de 10%. Tá bom? Então, solos que apresentam CU menor que 5 são denominados de solos uniformes, enquanto que para CUs maiores que 15, desuniformes. E para valores entre 5 e 15, são denominados de mediamente uniformes. Então, a gente vai precisar calcular isso para poder aferir a qualidade aí da distribuição granulométrica dessa amostra. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, tem diferentes curvas granulométricas de diferentes materiais em diferentes locais do país, né? Então, por exemplo, aqui, ó, argila siltosa de alta plasticidade do leito do arroio
Cadena, Santa Maria, né? Aqui, Areia Média, Grossa, Rio Verde, também Santa Maria. Então, eu tenho diferentes curvas granulométricas e vou ter diferentes distribuições de grãos. Então, como é que a gente vai determinar aqueles valores lá? Então, por exemplo, para o D10, né, porcentagem passante de 10%, eu vou ter aqui qual o valor de diâmetro? Aqui é 0,001, aqui vai ser 0,2, 0,3 e aqui 0,4. Então, é um valor aqui próximo entre 0,003 e 0,04, que seria o D10. Enquanto que o D60 já está aqui mais próximo do 0,1, né? Então, aqui, ó, 3, 4, 5, 6, próximo do 6, aqui 0,06. E o D30, né, já está aqui, ó, entre 0,1 e 2. Então, esses valores a gente vai determinar para poder calcular as curvas, né? As curvas aí de granulométrica que a gente está trabalhando. Então, aqui eu peguei diferentes valores, né, para cada uma das curvas, né? Por exemplo, o D60 eu peguei para essa curva 2, enquanto que o D30 e o D10 eu peguei para a curva 5. Então, depende da curva que você estiver trabalhando. Então, a gente vai preencher uma tabelinha para cada uma cada situação, no caso, curva 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui tem o D10, depois você pode consultar lá, o D30 e o D60 e calcular o CU, é o coeficiente de uniformidade dessas amostras. Então, para valores aqui, ó, deu muito maior que 15, né? E os outros menores que 5. Além dessas situações, a gente ainda vai ter alguns formatos de grãos característicos aí para solos grossos, né? São as partículas angulares, subangular e mais arredondadas, né? Então, quanto mais arredondado vai ser o solo, quer dizer que mais desgaste ele sofreu, né? Então, percorreu algumas distâncias, rolou, teve atrito entre um outro e essas arestas foram sendo aparadas. Então, para solos arredondados, quer dizer que aquele solo provavelmente foi transportado e foi encontrado num local diferente da sua formação, enquanto que para partículas mais angulares, esse solo provavelmente é próximo daquela região da onde a gente está colhendo essa amostra. No caso de solos arenosos. E para solos argilosos, eu vou ter placas, né? Placas de argilas que vão mandar para o solo laminar. Também aqui nesses exemplos tem duas imagens de argila, no caso aqui uma argila caulinita e uma ilita, né? Com ordem de grandeza aqui de 1 micra e 0,3 micra. Então, eu trouxe aqui uma tabelinha só para vocês terem noção. Então, 1 micra é 10 a menos 6 metros. Então, só para vocês verem o tamanho que isso aqui é pequeno. A gente não consegue identificar essas partículas a olho nu. Terá que fazer análise aí com microscópio, caso para as argilas. Beleza? Onde que a gente vai usar a granulometria, né? São várias situações. Por exemplo, um programa de partículas apresenta melhor comportamento em termos de resistência, compressibilidade, né? Então, a gente vai precisar saber como é que funciona, qual é a fração em que é predominante. Então, se eu precisar de maior resistência, ou então se eu precisar de maior compressibilidade, vai depender do tipo aí de característica que eu vou ter. No caso aí das areias, pedregulhos, solos com maiores valores de peneira 200. São geralmente mais resistentes, né? São solos ali que geralmente utilizados para pavimentação, também são mais permeáveis, podem ser usados para filtros ou drenos, enfim. Enquanto que a finalidade granulométrica pode ser outra, né? No caso, permeabilidade, granulação grossa, especialmente dimensionamento de filtro, né? O material fino atua como ligante de solos, no caso da coesão. O conhecimento da curva granulométrica vai permitir que a gente possa utilizar esse material na construção de base, né? Que seria uma camada do pavimento utilizado nas rodovias ou de aeroportos. Então, vai servir para diferentes situações, né? Principalmente para classificar o solo. Para execução de concretos também, como agregados graúdos aí, né? No caso das areias, ou no caso dos seixos, para agregado graúdo e agregado miúdo, aí, considerando as areias. Então, saber a granulometria do solo aí, ó, além de poder classificar ele aí, em relação ao seu nome, ao seu diâmetro, a gente pode também
para passar essa moto. A gente ainda pode também indicá-los, né, para ser usado como materiais de construção aí na utilização de concretos e outras peças estruturais. Beleza? Essas notas de aulas aí foram tiradas dessa apostila de mecânica do solo dos professores José, Reinaldo e Ildomar, né, da Federal de Santa Catarina. Então é isso, gente. Até uma próxima. Para mais dúvidas, a gente se encontra aí na nossa aula online. Até uma próxima. Tchau, tchau.